cristã no Brasil também apregoa uma salvação por obras. Veja que a congregação cristã, por isso que eu disse que ela é uma seita. O indivíduo... Então você considera a congregação cristã uma seita? Fala, explica para nós, isso aqui é muito importante. Sim, por quê? Por exemplo, a salvação está em Cristo? Qual é o caminho? E tanto é que eles dizem que nós somos seitários. Eu sei que isso está mudando dentro da cabeça de algumas pessoas dentro da congregação cristã, mas não é a congregação cristã que está mudando. Algumas pessoas. Então, nós estamos à beira do caminho, por isso somos primos, somos seitários, mas eles estão no caminho. Qual é o caminho? A congregação. Eles não vão dizer que o caminho é Jesus. E eles vão dizer para mim, muitas vezes já ouvi isso, olha, mais cedo ou mais tarde você vai vir para a graça de Deus. Esta é a graça de Deus. Aqui é a graça de Deus. Tanto é, eu não sei, Júnior, se você, por exemplo, nasceu na congregação cristã. Mas quando, por exemplo, o pai é da congregação e o filho nasce, ele precisa aceitar Jesus? Ele precisa se converter? Não, por quê? Porque ele já nasceu na graça de Deus. O que é a graça de Deus? A congregação. Então, ninguém nasce na graça. Nós recebemos a graça. Por isso, Efésios 2, de 8 a 10, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, pastor Joaquim, o senhor está pregando aí uma salvação muito barata. Não, o preço foi pago lá na cruz. Foi o sangue do Filho de Deus, do único Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Agora, por que eu aceitei o sacrifício dele? Eu vou viver de qualquer jeito? Não posso. Se eu viver de qualquer jeito, eu não estou entendendo o valor do sangue dele derramado na cruz. Eu não estou entendendo o valor do sacrifício dele. Eu não estou entendendo o que significa o amor de Deus ao ponto de enviar o único filho que ele tinha para morrer pelos meus pecados. Então, a salvação é um presente de Deus, eu recebo esse presente, e agora eu te pergunto, se você recebe um presente valioso, digamos que eu estou com uma barra de ouro aqui e vou te entregar essa barra de ouro, você vai deixar em qualquer lugar? Sabendo que está cheio de ladrão que pode roubar? Não, você vai cuidar muito bem dela, não é verdade? É o caso da salvação. Agora, veja, eu não vou fazer boas obras para ser salvo. Eu vou fazer boas obras porque eu sou salvo. Então, a árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Uma árvore boa não pode produzir mau fruto. Nem uma árvore má produzir fruto bom. Mas toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso quer dizer que eu sou perfeito? Não, eu peco. Todos pecamos. E a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, não de alguns pecados, como a congregação cristã ensina, de todos os pecados. Ah, pastor, até de adultério? Até de adultério. O sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todos os pecados. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Alguém pode perguntar. Não é isso, pastor? Não. Pecado contra o Espírito Santo é você que está aí, salvo por Jesus, que entregou sua vida para ele, que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo. Amanhã você se posiciona e diz assim, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais esse Jesus, eu não quero mais saber da Bíblia, eu não quero mais saber de Deus. Consciente, você apostatou da fé. E aí, esquece, não tem mais jeito, não volta nunca mais, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir atrás dele. Se ele conheceu Jesus e diz abertamente, não quero mais saber de Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, mas eu não quero saber dele, então esse indivíduo apostatou da fé e para esse já não resta mais sacrifício. Então é dessa forma. Então quando a igreja se coloca nesta posição de sendo o lugar da salvação, ela está ocupando o lugar de Cristo. Ela está ocupando o lugar de Cristo. Então, quando, por exemplo, a igreja diz assim, vem aqui se batizar, lava os teus pecados nesta água, a água não lava pecado de ninguém. Se for assim, vamos chegar aí em todos esses presídios que temos no Brasil e lavar todo mundo, dar um banho em todo mundo, porque aí eles vão se regenerar. Não, a água não regenera. Quem regenera é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra, é pela palavra que nós somos limpos. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Foi isso que o salmista disse. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então não adianta o indivíduo ser batizado. A igreja adventista, toda vez que o indivíduo peca lá, ele tem que ser batizado de novo. Não resolve, não adianta. O pecado tem que ser tratado. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o segredo. O segredo da vitória está aí, em vivermos uma vida para Deus. Mas quando eu quero viver para mim mesmo, minha vontade não é boa, minha vontade não é perfeita, minha vontade não é agradável, minha vontade é má. A inclinação da carne é essa, é morte, inimizade contra Deus. Por isso eu tenho que andar em espírito, para não fazer o quê? As obras da carne. Estou falando bastante, né? Quer tomar aguinha? Tomar água aí. Vou tomar água, vou tomar água. Então, mas você, eu acho que você não conhece muito bem a congregação, porque a congregação ela tem o pão quentinho que vem do céu. Você não tem. Eu estou vendo seus livros aí atrás, aí, um monte de livro, um monte de diploma, mas você não tem o pão quentinho. O que o irmão tem a falar sobre essa parte que o irmão deve conhecer? Que não pode estudar a Bíblia, né? E cada um lê na sua casa lá, interpreta do jeito que entender na hora, e chega na hora da palavra, lá para pregar no culto, eles ficam na comunhão lá, espera lá atrás, se revelado uma parte da palavra, e a palavra, toda a palavra que é pregada, ela é transformada em benção para quem está lá, não importa onde que vai ser lida, o culto é para as pessoas, né? Sim, não o é que o irmão Deus. tem a dizer sobre isso? Isso é muito grave. Por quê? Porque toda e qualquer igreja cristã tem que valorizar a palavra de Deus. Mas é interessante, essa aqui não é a Bíblia da congregação, mas tem uma Bíblia própria, né? Assim, aquela capa característica da congregação, né? Aí você vê o irmão na rua, a irmandade aí na rua, né? Aí você diz assim, paz do Senhor, irmão. Não vai responder. Paz de Deus, irmão, paz de Deus. Tá indo aonde, irmão? Tô indo buscar a palavra. Ele diz que tá indo buscar a palavra, mas onde a palavra está? Mas ele não busca. Ele não é para comprar e para vender, João. Comprar para vender, para casar, para ver se pode negociar. Ele não busca a palavra que está com ele. Ele vai buscar na congregação. Interessante isso, né? Eu vou buscar a palavra. Mas peraí, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia? Que isso, irmão? Isso aí é carnal, esse negócio de estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Não, meu irmão, a gente lá, Deus revela na hora. Deus revela na hora. Peraí, mas lá o texto diz, você não vai ter necessidade, porque o Espírito Santo fará você lembrar das coisas que eu disse. Como é que a pessoa não leu a Bíblia vai lembrar do que Jesus disse? Como? Ele tem que estudar para poder lembrar. Mas lá não pode. Então, a Bíblia, em toda igreja cristã, ela é a única regra de fé e prática. Deus pode usar pessoas? Claro que pode. Deus pode levantar um servo, um vaso ali para falar com você? Pode. Mas esse vaso tem que falar segundo a palavra de Deus. Nós temos que julgar, não é a pessoa, porque Deus pode usar uma mula para falar com você, mas você tem que julgar a profecia. Você tem que julgar. Tem que pedir confirmação de Deus mesmo. E tem que estar de acordo com a Bíblia. Não sei se você conhece essa história, mas é muito comum dentro da congregação cristã. A irmã tá lá, né, querendo um namorado, aí de repente, lá no serviço dela, o cara tá dando em cima, mas o cara é um macumbeiro. O cara é um macumbeiro. Aí ela faz uma prova com Deus. Olha, Deus, se ele for na igreja domingo, é porque o Senhor preparou esse homem para mim. Aí o diabo envia ele domingo lá na igreja. Aí ela diz, olha só, Deus confirmou. Aí começa a namorar com o cara, casa com o cara. Daqui a pouco tá apanhando do cara, o cara tirando ela da igreja. Aí ela diz, Deus, olha o homem que o Senhor me deu. Não, Deus não te deu esse homem, não. Infelizmente, muitos negócios são feitos de uma forma errônea, que você não precisa nem buscar a palavra. É muito claro que comunhão há entre as trevas e a luz, Cristo e Belial. Não tem comunhão. Então você não tem que perguntar, Senhor, eu devo fazer aquele negócio com aquele irmão que é maçom? Eu devo fazer aquele negócio com aquele macumbeiro? Eu devo fazer aquele negócio com aquele católico? A Bíblia é muito clara. Você tem que tomar cuidado, você tem que ser prudente. Aí depois que fez, vai culpar Deus? Deus não é culpado disso, porque a palavra está muito clara. Então, por isso que a Bíblia, ela é um manual, ela não é um amuleto. Eu já vi isso acontecer. Saiu aqui nas páginas brancas. Deus não tem palavra hoje. Como Deus não tem palavra? Sabe, se eu for para essa linha, eu vou abrir aqui uma palavra para você. E Judas foi se enforcar. Meu Deus! Fala com o teu servo agora. Vai tu e faz o mesmo. Meu Deus, peraí. Senhor, fala agora com o teu servo. O que tem de fazer, faz o depressa. E aí? Você vai se matar?
Então você tem que tomar muito cuidado. Deus pode falar? Pode. Pode. Você está precisando de uma palavra, está aflito, está angustiado. Senhor, eu vou abrir aqui a tua palavra, eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Pode. Você não pode fazer disso uma prática. Quando você faz disso uma prática, a Bíblia se torna um amuleto, e não uma luz, e não uma guia, não uma bússola para você. A Bíblia é uma bússola, ela não é um amuleto. Então, infelizmente, muita gente dentro da congregação e também dentro de muitas igrejas pentecostais aí fazem da Bíblia um amuleto. É errado. Joaquim. Por causa disso, muita gente sai da Assembleia de Deus, por exemplo, e vai para a congregação. Por quê? Lá não tem pastor, lá não tem dízimo, lá ninguém fala de oferta. Lá não tem campanha, não tem nada disso. Aí a pessoa diz, está vendo? Que maravilha, né? E lá Deus fala, porque aqui já não está falando mais. Então vai lá para a congregação cristã, é levado por essas ideias aí, quando na realidade nós temos que entender que Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Então essas igrejas estão preocupadas que você tem que dar para receber, eles estão fazendo aí de Deus o gênio da lâmpada. Eles estão fazendo barganha com Deus. Isso está errado. E esses camaradas, com toda certeza, vão para o inferno. Agora, as pessoas que querem conhecer a Deus, que muitas vezes são salvas dentro dessas igrejas, que querem crescer na fé, não vão ficar nessas igrejas. Por isso tem muita gente saindo. Tem muita gente indo para igrejas que estão pregando a palavra de Deus. Eu mesmo tenho na minha igreja pessoas que eram da Universal. Então isso acontece. Né? Eu tenho alunos, por exemplo, tem aluno que foi 50 anos membro da congregação cristã. Né? E o cara teve entendimento, está fazendo um seminário teológico na congregação cristã, isso aí é um crime, né?